9 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 11. Nós estamos no mês de fevereiro com o desafio de fazer a leitura de Provérbios dentro do mês. Como Provérbios tem 31 capítulos, nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º, porque são dois capítulos que guardam relação entre si. O capítulo 1º fala quais são os objetivos de Provérbios. E os objetivos de Provérbios são trazer sabedoria para que possamos tomar decisões excelentes em tudo em nossa vida. E essas decisões excelentes, elas são tomadas quando nós temos o temor ao Senhor. O capítulo 1, no versículo 7, diz assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E temor pode significar ter medo, mas também pode significar ter extremo respeito, pode significar reverência. E é nesse sentido que o capítulo 1º de Provérbios fala: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É você ter extremo respeito, extrema consideração, colocando Deus como prioridade na sua vida, buscando o conhecimento da palavra dele, para que você conheça quais decisões você deve tomar no seu dia a dia. O capítulo 2, ele explica como que você alcança o temor ao Senhor. E o capítulo 2 diz logo nos primeiros versículos que se você inclinar o seu coração e os seus para guardar os mandamentos, e você inclinar os seus ouvidos para ficar bem atento em relação à palavra de Deus, e se você abrir a sua boca e clamar significa pedir insistentemente para Deus que você quer ter sabedoria, e você buscar isso como quem busca tesouros escondidos, então você vai encontrar a verdadeira sabedoria. E essa verdadeira sabedoria vai trazer muitos benefícios, que são o livramento do mal e o governo da sua própria vida. Você vai ter uma capacidade de governar bem, administrar bem as suas decisões. Por isso que nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º, porque esses capítulos eles têm uma relação direta. O capítulo 1 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e o capítulo 2 explica que se você fizer isso, que é inclinar os ouvidos para conhecer a palavra de Deus, aplicar o coração a guardar esses mandamentos, pedir a Deus todos os dias em oração que você quer receber a sabedoria, e se você buscar isso constantemente como quem busca tesouros escondidos, você vai entender o temor ao Senhor e você vai ter o governo da sua vida. Aí nós fizemos nos dias seguintes as leituras dos capítulos 3 até o capítulo 7, no dia 2 até o dia 6 de fevereiro. E no dia 7 nós fizemos as leituras dos capítulos 8 e 9, porque os capítulos 8 e 9, da mesma forma, guardam uma relação direta. O capítulo 8 explica para nós que Deus criou a sabedoria e foi usando a sabedoria que ele criou todas as coisas. Então, se o próprio Deus usou a sabedoria para criar todas as coisas que foram criadas, e quando você olha para a natureza, você vê como tudo é perfeito, as estações do ano, a sucessão dos dias e das noites, a variedade de plantas, de animais, todo o funcionamento que a ciência explica, que tudo tem um sentido, tudo tem um tempo, tudo tem uma lógica. Você percebe como Deus criou tudo para funcionar de uma forma lógica, coerente, mostrando a inteligência, a sabedoria dele. Então, quando você lê o capítulo 8 de Provérbios, e lá está escrito: a sabedoria foi criada por Deus. Ele mesmo usou a sabedoria para criar todas as coisas. Então você vê a importância de nós também usarmos a sabedoria.
Ela vai trazer os resultados que você deseja para encontrar a felicidade. E aí o capítulo 9 fala quais são os pilares da sabedoria. Por isso que nós fizemos no dia 7 a leitura dos capítulos 8 e 9. Então, no dia 8, nós fizemos a leitura do capítulo 10. Hoje, dia 9, nós vamos fazer a leitura do capítulo 11 e, seguindo assim, no dia 28 de fevereiro, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Agora vamos ler Provérbios capítulo 11 e, se tivéssemos que destacar um ponto principal de Provérbios capítulo 11, poderíamos dizer que o tema principal desse capítulo é a justiça e a generosidade. Porque nós temos vários versículos aqui em Provérbios no capítulo 11 que falam que Deus é justo. Tem muitos versículos aqui nesse capítulo 11 que falam sobre a importância da honestidade. E tem muitos versículos aqui que falam, mais no final do capítulo, nós vamos ler já já, que falam sobre a importância da generosidade. Então vamos aqui ler o capítulo 11. Versículo 1: O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas ele gosta de quem usa pesos que são justos. Nós estamos usando essas cores aqui de maneira intencional. Então o verde são todos os versículos que nos falam sobre justiça. E nós vemos aqui no versículo 1, o Senhor Deus, ele detesta quem usa balanças desonestas, mas ele gosta de quem usa pesos justos. Deus ama a justiça. Aqueles que... E se eu pratico a injustiça, o que vai acontecer? Se você pratica a injustiça, então você não agrada a Deus. Não agradando a Deus, você não tem relacionamento, você não tem aliança, você não tem pacto com Ele. Nos momentos em que você tiver de tomar as decisões, Deus vai deixar que você faça o que você quiser. Deus entrega às pessoas que não querem obedecê-lo à sua própria vontade. Até que em um dado momento, a pessoa tropeça, a pessoa toma uma decisão errada e aí a pessoa perde tudo aquilo que ela conquistou por meio da desonestidade. Você vê no mundo real várias pessoas que ficaram vários anos sendo injustas, enganando, mentindo, e de repente elas são descobertas e de repente, de uma hora para outra, elas perdem tudo aquilo que elas conquistaram. E mesmo que a pessoa seja muito inteligente, nós temos vários versículos em Provérbios que dizem que Deus, ele determina os destinos das pessoas. No capítulo 16, existem versículos que falam sobre planejamento. E lá está escrito que existe o dia do ímpio. Existe o dia do ímpio. E lá no capítulo 2 está escrito que aqueles que obedecerem aos mandamentos do Senhor e que andarem no temor ao Senhor, eles vão habitar a terra. Habitar a terra significa vão ter controle, governo sobre a sua vida. Vão andar em segurança. Quando você é honesto, você não abaixa a cabeça em momento nenhum. Você sabe que você fez tudo de maneira correta. Você sabe que ninguém pode dizer nada a seu respeito, porque você fez tudo como deveria ter sido feito. Quando você é injusto e não faz o que deve fazer, você já fica com o teto de vidro. Você sabe, qualquer pessoa pode atirar uma pedra, uma pedrinha pode quebrar o seu teto e destruir a sua vida. Então o versículo 1 fala sobre isso. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas ele gosta de quem usa pesos justos. Seja justo nas suas relações com as pessoas, que você vai andar de cabeça erguida, sem dores de cabeça. Versículo 2: O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. O orgulhoso é o maior de todos os tolos. Quando o orgulhoso se coloca como alguém que é superior, que é melhor, que tem mais em relação aos outros, ele vai afastando as pessoas dele.
ele vai gerando separação, ele vai gerando resistência. As pessoas resistem a quem é orgulhoso. Mas quando uma pessoa é humilde, você pode perceber. Quando você tem um líder, quando você tem um chefe, quando você tem pessoas à sua volta que são humildes, que escutam conselhos, que quando dão conselhos porque realmente querem o seu bem, porque não estão ali para dizer que você é menos, que você é inferior, que você não sabe uma coisa que já deveria saber, você aceita. Mas quando vem uma pessoa que é orgulhosa, altiva, que se coloca no alto, existe uma resistência. Então, o orgulhoso, ele acaba afastando as pessoas, e o orgulhoso tem um outro problema, é que, por ele ser orgulhoso, ele não percebe as suas próprias fraquezas. Então ele não cresce, ele não se desenvolve. Quando nós somos humildes, nós escutamos e recebemos a crítica. Você não vai aceitar todas as críticas. Tem críticas que não tem sentido, mas você precisa avaliar quando alguém dá uma crítica, porque pode ser que aquela crítica realmente contribua para o seu crescimento. Quando você é humilde, você avalia se aquela crítica realmente ajuda, colabora para o seu crescimento e você muda, você consegue crescer. Enquanto que o orgulhoso, ele fica preso na sua arrogância, no seu orgulho, na sua soberba, achando que sempre tem razão, e ele acaba afastando as pessoas, gerando divisão entre as pessoas, criando um ambiente que fica ruim para ele mesmo. Então, seja humilde no sentido de escute as críticas, avalie se você não tem que mudar alguma coisa dentro do seu relacionamento conjugal. Muitas vezes, a destruição vem por causa do orgulho. É o marido, é a esposa dizendo: você precisa mudar nisso, você precisa melhorar nisso. E às vezes a pessoa se fecha e fala: eu sou assim e pronto, eu não vou mudar. Você casou comigo assim, você tem que aceitar, você já sabia que era assim. Então essa postura de orgulho só vai gerar separação, divisão, destruição. Mas com os humildes, veja o versículo 2, a parte final. Mas com os humildes está a sabedoria. Versículo 3, com a humildade você reconcilia o seu casamento, você aproxima pessoas, você é mais ouvido, você é mais ouvida, porque as pessoas sabem que você está falando, não porque você quer ser maior, melhor, mas porque você realmente está interessado na melhoria, na mudança, no crescimento, no desenvolvimento daquela situação, daquela relação. Versículo 3, as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Então aqui mais um versículo que fala: as pessoas que andam no caminho certo, elas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. A pessoa que é perversa, a pessoa que é mentirosa, a pessoa que dá o tapinha nas costas e dá um sorrisinho, cumprimenta as pessoas com bajulação, dentro do coração carregando inveja, uma insatisfação pelo sucesso do outro, é a própria desgraça da pessoa. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. A pessoa vai viver ali, carregando aquela inveja, aquele ódio, aquele sentimento de por que o outro está indo e eu não estou indo. Vai perder o tempo da sua vida fazendo comparação, olhando na rede social a vida dos outros, ao invés de cuidar da própria vida. Então, ser perverso, ser uma pessoa que não busca o seu próprio crescimento, que não busca mudar e ser verdadeiro, é a própria desgraça. Você pode, em algum momento, sentir inveja de alguém, ficar com ódio de alguém que começou do mesmo lugar que você e de repente avançou muito mais que você, mas admitir isso. Eu estou com o meu coração aqui carregado de inveja, porque a pessoa conseguiu o que eu não consegui. Então, quando você aceita, você admite o que está tocando no seu coração, o que está gerando o seu mal, né?
A parte A do versículo 3, as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. Quando você é honesto, você fala, não, o que eu estou sentindo é inveja. É isso que está me pegando. Então você trata isso. Você fala, eu não tenho que ficar me comparando com a vida do outro. Eu tenho que olhar para o meu crescimento. Eu tenho que olhar para o meu desenvolvimento. O tempo que eu fico aqui pensando e falando a respeito dos outros é um tempo valioso que eu estou jogando no lixo, quando eu deveria pensar, então, o que eu vou fazer para o meu crescimento, para que eu alcance resultados melhores. Então, a pessoa direita, elas são guiadas pela honestidade. Elas admitem o que está errado, elas são honestas, são verdadeiras, elas reconhecem os seus erros e elas andam para corrigir elas mesmas. E a perversidade dos falsos, o falso, às vezes nós somos falsos com a gente mesmo. Nós nos enganamos, querendo justificar os nossos erros. E isso é a nossa própria desgraça. A perversidade, se você não aceitar, não for honesto em relação a você mesmo para tratar-se, para crescer, para chegar mais perto de Deus, se você aceitar a falsidade, isso vai ser a sua própria desgraça. Você vai ficar preso nisso. Esse é um dos sentidos aqui do versículo 3 da honestidade. Mas um outro sentido também, as pessoas direitas são guiadas pela honestidade, fala sobre a honestidade de ser honesto. Nas suas relações, nos contratos, no casamento, a honestidade ela vai ter o sentido de fidelidade, vai ter o sentido de ser uma pessoa transparente com o seu marido, com a sua esposa. Agora o versículo 4. No dia do julgamento as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Então aqui nós colocamos isso em verde, né, destacando a questão do dia do julgamento. O dia do julgamento em letra maiúscula mostra que Deus ele tem o dia reservado para realizar o julgamento das pessoas. De tempo em tempo, Deus passa pela terra e ele vai vendo aquela pessoa que vai fazendo durante bastante tempo o que é desonesto, o que é errado. Tem o dia que ela tropeça. Tem o dia que Deus fala, basta, hoje é o dia do julgamento. E no dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada. A pessoa que conseguiu muito dinheiro, muita riqueza, ela pode até querer pagar, por exemplo, o melhor advogado num processo, mas ela vai receber o julgamento. Mas a honestidade livra da morte. A pessoa que sempre anda na honestidade, ela nunca vai correr risco. Ela sempre vai andar de cabeça erguida, ela não engana ninguém, livra da morte. Tem pessoas que, outro dia vi um homem que vendeu um terreno para um outro homem que não existia. Então aquele homem que foi enganado, ele pensou, eu vou procurar, eu vou caçar esse mentiroso, quando eu encontrar ele eu vou matá-lo. Porque eu fiquei trabalhando vários anos para juntar esse dinheiro e meu sonho era comprar esse terreno na praia, e agora ele me faz uma dessas. Quando eu encontrar ele, eu vou matá-lo. Então, a honestidade livra da morte. Versículo 5. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. Então é aquilo, a pessoa honesta leva uma vida fácil. Pode andar de cabeça erguida. A pessoa que pratica o mal, ele próprio pratica o mal, vive com medo, precisa ficar se escondendo, corre o risco de perder a vida, dependendo de quem enganou. Versículo 6. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Então o desonesto ele tem ganância. O que é a ganância? É a ânsia de ganhar o tempo todo. Ganância é a pessoa que fica ansiosa, ânsia por ganhar. Ela quer levar vantagem a todo custo. Então a pessoa que é gananciosa, ela acaba criando uma armadilha para ela mesma. Ela fala, como é que eu faço para conseguir o maior lucro? E ela acaba sendo desonesta e correndo risco. Veja que o capítulo 11
tem vários versículos. Ele já começa falando que Deus detesta balanças enganosas. Depois ele fala sobre a importância da humildade, sobre a questão do orgulho. E depois ele vai falando sobre ser uma pessoa direita. Existe o dia do julgamento. Se você for honesto, a vida é mais fácil. Se você for correto, você não cai na armadilha da morte. Então, o destaque do capítulo 11 é o reforço. Seja uma pessoa que anda na justiça. Justiça significa seja uma pessoa justa. A pessoa justa, uma forma de lembrar aqui o que é justo. Uma roupa justa é uma roupa que fica bem colada no corpo. Então, o justo é aquele que procura saber os mandamentos do Senhor e procura colar nos mandamentos e cumpri-los. Porque fazendo assim, ele vai ser uma pessoa justa, vai estar andando na justiça de Deus e vai livrar a sua vida de muitos males. Agora o versículo 7. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. Os maus vivem sempre com uma esperança, a esperança de ganhar mais, enganar mais pessoas, aumentar o seu lucro. Mas os maus, eles nunca têm projetos. Eles não têm nenhuma expectativa em relação a construir um plano para o futuro. O perverso, ele só pensa, ele acorda e ele pensa: quem eu vou enganar? Qual o próximo golpe? Eu vou receber mais tanto de dinheiro enganando esse, enganando aquele. Quando ele morre, ele não tem nenhum projeto. Os justos que andam com Deus têm projetos. Projetos de educar os seus filhos na presença de Deus. Projetos de investir no reino de Deus. Projetos de construir a sua vida, comprando a sua casa, comprando seu carro, fazendo o seu curso, fazendo seus treinamentos. Quando um justo ele parte, ele deixa os seus projetos, os seus sonhos, as suas esperanças, despertando nas pessoas ao redor aquela lembrança. Essa pessoa foi justa. Essa pessoa sempre andou com Deus. Essa pessoa deixou ensinamentos para mim. Agora, quando morre um perverso, fala assim: ah, morreu mais um. Acaba, não fica nada, porque a pessoa não construiu nenhuma história. Ela só vivia o tempo todo para enganar os outros e a esperança era acordar e ver qual vai ser o próximo golpe, a próxima mentira. Versículo 8. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. Então aqui o versículo 8 está dizendo: o homem honesto, ele anda pelo caminho certo. Como ele não entra no caminho torto, ele nunca vai entrar em angústia. O mal entra pelo caminho torto e fica com a angústia de ter entrado naquele caminho. Versículo 9. A cor roxo nós estamos usando para todos os versículos que tratam das nossas palavras. Então, versículo 9. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Então, os maus são aqueles que usam a fofoca, a calúnia. Calúnia é quando você fala que alguém praticou algo errado, grave, e que você sabe que a pessoa não fez. A difamação, quando você destrói a fama das pessoas, a boa reputação do próximo. A injúria, que é quando você xinga alguém, diminuindo a honra da pessoa. Então a injúria é atacar uma pessoa porque ela é calva, porque está acima do peso, por causa da sua condição financeira, por causa do bairro que ela mora. Então ela está ali humilhando alguém. Isso é injúria. É destruir a honra da pessoa. Então as palavras dos maus destroem os outros. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito que aquele que aborrece o seu irmão, ele é um homicida. Então aquele que aborrece o próximo com palavras, reduzindo, diminuindo, destruindo a honra do próximo, para a Bíblia é como se fosse um homicida. Quando você faz isso, você está matando o coração, os sentimentos da outra pessoa.
Então as palavras dos maus destroem os outros. Pessoas que fuja das pessoas. O versículo 9 está aqui também para dizer assim: não ande com os maus que usam palavras más. Elas ficam falando coisas que são indevidas. E quando você participa dessas conversas, você vai adquirindo aquela frequência negativa. O Salmo de número 15 fala assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai estar perto do Senhor? Aquele que não calunia o seu próximo, não difama com a sua língua, nem aceita a peita contra o seu próximo. Ou seja, nem aceita que outras pessoas venham para ela e falem mal dos outros. O Salmo de número 15 fala isso. Então as palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A sabedoria livra do perigo os homens corretos. A sabedoria está em ficar longe dessas pessoas que inventam histórias a respeito dos outros, que falam mal a respeito dos outros. Versículo 10. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Então aqui o versículo 10 fala que a cidade se alegra. Nós vemos que a cidade fica triste quando sabe a respeito de escândalos de corrupção, mentira, engano, trapaça, que existe prejuízo para as pessoas no coletivo, que uma empresa, por exemplo, deu um calote e arruinou a vida de várias pessoas. Mas quando as pessoas que moram numa cidade veem que tudo está funcionando bem, que as pessoas estão fazendo a coisa certa, então isso traz alegria. O versículo 10 vem para dizer isso. E vem para dizer o seguinte para nós: quando tudo aquilo que você pode fazer para que você seja uma pessoa correta e honesta, faça, porque isso traz alegria para o meio social. A sua honestidade impacta no coletivo. E você falar com as pessoas, conscientizando elas a respeito da honestidade, vai espalhar na sua volta pessoas comprometidas com o que é correto. Então nós temos um papel de falar a respeito do valor da honestidade. E sempre que podemos tomar alguma decisão, como por exemplo um voto dentro do condomínio do prédio, na escolha do síndico, dentro da comunidade, na escolha, na votação de um conselheiro tutelar, se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa boa para a comunidade, você ir lá e participar daquela votação para colocar aquela pessoa como conselheiro tutelar, ou dentro das eleições em geral, você se engajar e saber a respeito, o mínimo pelo menos, de se aquela pessoa pode ou não ser o seu representante municipal, estadual, em nível federal, isso vai trazer alegria para a cidade. Então o versículo 10 está falando que a nossa vida não é sobre só a nossa vida. A nossa vida é sobre a nossa vida. Muitas pessoas dizem assim: ema, 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 cada um com seu problema. Mas não é assim. Se uma pessoa que está na vizinhança e evangeliza o filho do vizinho, a filha da vizinha, que de repente está indo por um caminho torto, você livra o seu bairro, o lugar em que você mora, de ter pessoas envolvidas com coisas erradas. Isso impacta na sua própria vida. Então, a percepção egoísta de você pensar só em si e pensar que cada um fique com seus problemas acaba trazendo mal. Por isso que o versículo 10 fala: a cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando morre uma pessoa ruim, você sabe que aquele mal que estava ali vai passar. Versículo 11.
Quando as pessoas honestas, aqui no versículo 10 ainda, o problema é que morre um homem mau e tem outros, né? Que vão aparecendo. Então, aí a importância de ter um movimento de sempre incentivar as pessoas a andar na honestidade. Você pode, por exemplo, começar a meditar em provérbios, em um grupo, no seu bairro, na sua casa. Você pode criar um grupo de leitura de provérbios e incentivar as pessoas a ler provérbios. Talvez você não tenha tempo de fazer isso na sua casa, mas você pode criar um grupo que se encontra por videochamada. No WhatsApp hoje, você pode acrescentar várias pessoas. Da última vez que eu vi, podia juntar até 50 pessoas. Eu não sei se hoje o WhatsApp pode colocar mais pessoas, mas você pode usar o Google Meet e você pode colocar várias pessoas e da sua casa você pode ser uma pessoa que traz esses ensinamentos de provérbios para outras pessoas. Isso vai incentivando pessoas ao seu redor, as pessoas, você vai exercendo influência e sendo um instrumento de Deus para ganhar pessoas para o reino de Deus e para o caminho certo. Então, pense a respeito disso, de criar um grupo para que você multiplique a palavra de Deus e alcance mais pessoas para o caminho certo. Versículo 11. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. Então nós vemos aqui a primeira parte do versículo falando sobre o valor da honestidade. Nós colocamos em roxo aqui por causa da parte B. As palavras dos maus destroem uma cidade. As palavras dos maus são palavras mentirosas. São discursos que falam, que camuflam a realidade. Então as palavras dos maus destroem a cidade. Versículo 12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Então esse versículo 12, ele fala que é tolice ser orgulhoso. O orgulhoso trata os outros com desprezo. Acha que é melhor, acha que é superior, acha que o outro, não vou nem escutar esse aí porque esse aí não sabe de nada. Mas o homem prudente prefere ficar calado. O homem prudente, ao invés de ficar reduzindo o outro, não tem o que dizer, então fica calado. Ninguém precisa humilhar ninguém. Então esse versículo 12 tem uma relação com o versículo 2. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. E o versículo 12 é tolice tratar os outros com desprezo. Se você percebe que alguém está falando bobagem, não sabe direito o que está falando, é melhor ficar calado. Você não precisa chegar e dizer para a pessoa: ei, você não sabe de nada, você não, né? A não ser que aquela pessoa que você precise, que aquela pessoa faça parte do seu grupo, que você precise fazer a correção para que a pessoa se engaje, entre, entenda o que está sendo feito, você não precisa ficar ali diminuindo uma pessoa. O homem prudente prefere ficar calado. E tem momentos que dentro da própria casa, dentro do casamento, que dependendo do que acontece, você é melhor ficar calado, dependendo de algum assunto, e deixar para tratar depois, quando as coisas estiverem mais calmas, para tratar do assunto, mas não tratar para gerar discussão, mas tratar com foco em solução. Versículo 13. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O versículo 13 está dizendo aqui: se você conhece alguém que é assim, não fale nada a seu respeito para essa pessoa. Quem vem e fala da vida dos outros para você, fica o tempo todo na casa do vizinho, da vizinha, o tempo todo falando dentro da empresa, vai numa sala, vai noutra sala, vai num setor, vai no outro setor, é aquele leva e traz. Ele vive espalhando segredos, mas a pessoa séria é discreta. Ande com pessoas que são sérias.
porque você vai estar mais seguro em relação a isso. Não ande com pessoas que são fofoqueiras. Tem pessoas que vivem se lamentando, dizendo assim: estão falando da minha vida, olha lá. Mas elas não prestam atenção que são elas mesmas que falam, que contam os problemas delas, assim, abrindo a boca. Chega lá, hoje aconteceu isso com o meu marido, hoje aconteceu isso com a minha esposa, aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso. Não entregue a sua vida para qualquer pessoa. Uma, um problema, uma situação pessoal sua que você fale para a pessoa errada vai multiplicar um monte de boatos e mentiras a seu respeito. Então veja com quem você conversa. Versículo 14. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros à segurança. Esse versículo 14 fala sobre a importância de ter um engajamento em relação aos governos e fala também sobre a importância dos conselheiros. Nós já falamos que o conselho é um dos pilares da sabedoria. Então, a pessoa que tem sabedoria, ela cria o seu projeto, ela busca informações, instrução, ela busca conhecimentos, que é o segundo pilar da sabedoria, e ela também ouve conselheiros. Conselheiros são pessoas que têm experiência a respeito daquele assunto e que têm resultados positivos. Você nunca deve escutar uma pessoa que não tem resultados. Tem pessoa que é solteira e pergunta para o outro solteiro: será que vale a pena investir nessa pessoa? Converse primeiramente com Deus, leia a Bíblia. Aqui na Bíblia, nós já falamos isso, Provérbios capítulo 31. Se você é solteiro, tem uma lista a respeito de como é uma mulher virtuosa de acordo com a Bíblia. Se você é solteira, abra 1 Timóteo capítulo 3. Leia ali do versículo 1 até o versículo 7. Tem as características do homem de Deus. Leia também Efésios, capítulo 5, do versículo 25 até o final. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 até o final, está escrito que o homem que é um bom marido é aquele que cuida da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Então ali você tem um parâmetro a respeito de como encontrar um marido. O marido é aquele que vai dedicar a sua vida para a esposa. Se você é solteiro, está aí namorando alguém de repente que não dá a vida pelo relacionamento, você precisa pensar se esse relacionamento tem uma base na Bíblia. Leia Efésios, capítulo 5, versículo 25 até o final. Se você é solteiro e de repente está insatisfeito, olhando e dizendo assim: eu acho que essa pessoa não é para mim, leia Provérbios capítulo 31. Lá do versículo 10 até o versículo 31 tem uma relação das qualidades da mulher que é uma mulher virtuosa. Então, às vezes a pessoa está solteira e vai e pede um conselho para um outro solteiro que não tem nem. Pior, pede conselho para uma pessoa que nem anda com Deus. Pede conselho, eu vou pedir um conselho para o vizinho, para o amigo. Não, peça primeiramente conselhos, busque os conselhos da palavra de Deus, na Bíblia. E depois converse com uma pessoa que está casada, que está bem casada, que você percebe que tem um casamento feliz. Porque daí essa pessoa tem habilidade para falar sobre, para dar bons conselhos. Então a pessoa quer começar a trabalhar com uma certa coisa, seja lá medicina, advocacia, abrir um negócio, converse com quem tem resultado. O versículo 14 fala: com muitos conselheiros há segurança. Se você escuta os conselhos, você toma as informações antes de tomar a decisão, você vai tomar uma decisão com segurança. Versículo 15. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Então aqui nós vemos: não assuma fiança de ninguém,
Não empreste dinheiro a ninguém. Não se envolva com emprestar o seu cartão para o seu familiar. Se o seu familiar disser para você que ele quer realizar um sonho, diga para ele. Então, você precisa se dedicar a juntar o recurso para você fazer a compra no tempo certo. Você pode dizer, tudo tem o seu tempo determinado. Por que que você vai se comprometer com um sonho que não é seu? Então, nós já falamos sobre isso quando nós fizemos a leitura de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, no capítulo 6, fala claramente: se você assumir uma obrigação de ser fiador de alguém, não dê sono aos seus olhos. Corra atrás da pessoa e tire essa obrigação o mais rápido que puder. E aí nós falamos, emprestar dinheiro é uma coisa que você não deve fazer. Você não é banco. E o seu recurso é para realizar os seus planos e os seus projetos. Então, diga para a pessoa, porque em 99% dos casos, as pessoas não pagam. Quem emprestou o dinheiro fica depois machucado, ferido, depois fica com raiva da pessoa, porque fala, eu confiei em você e você não me devolveu. E aí a culpa, a responsabilidade disso, dessa dor, desse ódio, dessa raiva, é de quem? De você mesmo que fez o empréstimo. Então não faça o empréstimo. A Bíblia fala isso. Em Provérbios, no capítulo 6, aqui no capítulo 11 também fala. Tem vários outros capítulos que tem um versículo solto, dizendo: aquele que assume a fiança de alguém é a mesma coisa que tirar a sua roupa e ficar nu. Tem um outro capítulo que fala sobre isso. Então, seja sábio. A sabedoria de Provérbios diz: você pode ter paciência, continue juntando o seu dinheiro que você vai conseguir realizar o seu sonho. Deus está com você e, né, tudo tem o seu tempo. Se você for bonzinho, se você for boazinha, as pessoas vão explorar você. E você não tem o compromisso de ser bonzinho nem boazinha. Você tem o compromisso de ser bondoso e bondosa, que está relacionado à generosidade. Nós vamos ler isso no versículo 24 e 25. Aqui adiante, versículo 16. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Então o versículo 16 fala de dois assuntos. A mulher bondosa é estimada. A mulher bondosa aqui é no sentido de que a mulher que cuida de si mesma, anda na sua relação com Deus. Essa mulher que segue pela bondade, a bondade inclui a honestidade, o temor a Deus, o cuidado com relação à forma como se veste, a preocupação com a maquiagem, a sua postura, a sua reputação, ela será estimada. Mas a imoral é uma vergonha. E aí na segunda parte, o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Fala sobre a importância de ter iniciativa. Nós colocamos em azul, porque o azul é a cor que nós estamos usando para preguiça, trabalho, diligência, comprometimento com o trabalho. Agora o versículo 17. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Então veja, agir com bondade é um dever para que você fique bem. Quem age com bondade? Bondade é você ser correto, é ser honesto, não enganar a ninguém. Quando você pode estender a mão para aquela que é viúva, para aquele que é órfão, para aquele que é vulnerável, para a criança, para o jovem, para o idoso. Isso fala a respeito de ter generosidade, de ser uma pessoa que compartilha aquilo que tem para ajudar aquele que precisa. Então, quem age com bondade faz bem a si mesmo. E quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Versículo 18. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa, será recompensado. O versículo 18 fala aqui:
Os maus não ganham nada com a sua maldade. Você pode estar pensando, mas eu conheço uma pessoa lá que vive enganando as outras e ela só está prosperando, só está ganhando, ganhando e ganhando. Ela pode ganhar dinheiro pelo engano dos outros, mas ela, cedo ou tarde, ela vai partir dessa vida. E quando chegar o dia do julgamento de Deus, o que é que vai esperar a vida dessa pessoa? Então pense nisso. Nós estamos lendo provérbios em relação à nossa vida na terra e na eternidade. Não é só sobre sobreviver, vivendo a cada dia querendo lucrar e receber benefícios e vantagens em cima dos outros, mas é sobre ter uma vida em que você vai ter calma e tranquilidade. Os maus não ganham nada com a sua maldade. Mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Se você faz o que é direito, você anda de cabeça erguida, você não tem medo de nada, você sabe que fez a coisa certa. Versículo 19. Quem está resolvido a agir direito, viverá. E quem insiste em fazer o mal, morrerá. 20. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas ele se alegra com as pessoas corretas. Aqui o versículo 20. Deus se alegra. Quem quer ter o temor ao Senhor, honrar ao Senhor, vai andar no caminho certo. 21. Os maus certamente, veja aqui, certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. 22. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Então aqui a beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. 23. Do que adianta uma pessoa ter uma boa aparência e ser uma pessoa que desonra a Deus? Ser uma pessoa que anda com roupas indiscretas, que não sabe se portar em relação à forma como fala, que fala sem nenhum controle, que vive fofocando, mentindo, falando palavras que são indecentes. 23. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Então, os bons sempre realizam planos para o bem das pessoas. Vão trazer felicidade. Agora, os maus sempre planejam enganar alguém, trazer a ruína, a destruição do outro. Produz o ódio. O ódio, nem quem é enganado. O ódio, que nem aquele homem que foi enganado no terreno, na praia. Produziu ódio na pessoa. 24. Agora nós vamos falar sobre generosidade. Então nós falamos no começo aqui do vídeo que Provérbios 11 fala bastante sobre justiça. Nós vimos aqui vários versículos falando sobre honestidade, versículos falando ali a respeito de humildade e sobre aquilo que os maus fazem. Os maus, eles são mexeriqueiros, fofoqueiros, são pessoas injustas, falam coisas horríveis dos outros, têm esperança no mal. E agora aqui no 24 vai falar sobre generosidade. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Então 24 fala, tem pessoas que compartilham o que têm. E elas compartilham e elas recebem mais. E tem outras pessoas que são avarentas. Elas não ajudam ninguém, seguram tudo e elas acabam ficando cada vez mais pobres. Então a pessoa que ajuda com generosidade, ela recebe a alegria. Quando nós ajudamos alguém, nós recebemos a alegria de Deus. E também recebemos as bênçãos de Deus. Deus, ele abre portas. Quando você menos espera, você vai recebendo no seu dia a dia portas quando você ajuda as pessoas. Mas quando você é avarento, você acaba ficando cada vez mais pobre. Mais pobre, primeiramente, no sentido espiritual. A pessoa vai ficando miserável. Ela não consegue ter bondade, não consegue ter amor ao próximo. Começa por aí, no espiritual.
depois vai pro emocional. A pessoa fica o tempo todo sendo ranzinza, o tempo todo sendo uma pessoa que reclama. Lá vem o outro querendo pedir ajuda. É uma pessoa que acaba ficando mal no aspecto emocional e depois ela vai tendo uma vida que é miserável. Versículo 25: quem é generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Lá na Almeida, revista e corrigida, aqui essa Bíblia que nós estamos lendo é a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Ele está dessa forma: quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Mas lá na outra Bíblia, na outra versão, está escrito assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então o versículo 25 dá essa ideia. Quando você tem generosidade, você progride na vida espiritual, no relacionamento com Deus, que se agrada da bondade, do cuidado, do amor com relação ao próximo, e também no emocional, porque a pessoa ela desfruta desse bem-estar, de ter realizado essa boa ação e também recebendo na sua vida portas abertas, porque Deus ele abre portas e honra as pessoas que são generosas. E no momento em que uma pessoa generosa precisa, ela tem pessoas que a socorrem. Versículo 26. O comerciante que armazena mantimento, esperando preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Esse versículo 26, ele também fala de generosidade de uma maneira, de alguma forma. Imagine que o comerciante guarda o seu produto de propósito para gerar uma escassez no mercado, porque daí todo mundo está procurando aquela mercadoria, para depois ele colocar o preço bem alto. Falar, ó, o preço agora é esse. Valia 10, aí ele segura tudo que ele tem para que as pessoas sintam falta daquele produto. Aí quando as pessoas começam a sentir bastante falta do produto, ele lança e fala, agora vale 50. Porque daí ele sabe que as pessoas estão desesperadas para comprar aquilo. Então o versículo 26 fala que o comerciante que armazena o que tem, ou aqui no caso é o mantimento, esperando o preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe logo à venda o que tem é estimado por todos. É uma generosidade no sentido de que aquilo que você tem, que você pode oferecer como serviço ou como produto, você deve colocar à disposição das pessoas, para que as pessoas possam desfrutar daquele serviço e daquele produto. E esse versículo 26, numa aplicação prática para a nossa vida, vem assim: o que você sabe fazer, que você poderia fazer e que você não está fazendo. Isso ajuda você a crescer em uma renda e ajuda as pessoas que você pode ajudar com a habilidade que você tem e que você está deixando de ajudar outras pessoas. De repente você pode criar um curso, um treinamento em relação a uma coisa que você sabe fazer, que poderia ajudar outras pessoas. 27. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Então aqui a lei da semeadura. Aquele que pratica o bem será respeitado, aquele que busca o mal vai receber o mal. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Então não adianta a pessoa fazer coisas erradas e pensar que no dia da riqueza, que no dia do julgamento, ela pode usar o dinheiro. Nós lemos aqui no versículo 4. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Se você for sempre honesto, você recebe livramento. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada. Se você faz o mal, vai chegar um dia do julgamento.
usando o exemplo daquele homem que vendeu o terreno na praia, no dia do julgamento, no dia que ele encontrar esse homem aí que foi enganado, por mais que ele tenha riquezas, esse homem aí vai querer matar essa pessoa. Como ele falou, eu vou caçar ele porque eu quero matar ele porque ele me enganou. Então aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. 29. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Esse versículo aqui, numa outra versão, diz assim, que aquele que toma emprestado, ele acaba sendo escravo daquele que empresta. Então, quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Mais um versículo que fala sobre a importância de você buscar a sabedoria. E a primeira parte do 29, quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Veja como você tem dirigido a sua casa. Você tem, primeiramente, apresentado a sua casa a Deus. Você tem ensinado os seus filhos. Tem vivido o seu casamento dentro dos mandamentos de Deus. Então procure colocar o temor ao Senhor em primeiro lugar. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. 30. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. O versículo 30 fala sobre a importância das amizades. De fazer a coisa correta para os outros, ajudar os outros e fazer amigos. Na hora das dificuldades, você vai ter. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Quando você tem uma rede de amigos, de pessoas que você cuida, na hora que você também precisar, você vai ter pessoas para ajudar você. Você ajuda, você recebe ajuda. E em Provérbios capítulo 18 fala sobre isso. Que aquele que se isola, ele busca apenas o seu próprio interesse. E ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então Provérbios, no capítulo 18, fala que a verdadeira sabedoria é ter relacionamentos e valorizar os relacionamentos. Porque quando nós temos vários relacionamentos, nós crescemos, aprendemos coisas com as pessoas ao nosso redor, ensinamos aquilo que temos para ensinar, crescemos todos juntos e nos ajudamos nos momentos difíceis uns aos outros. Ter amigos faz com que você cresça mais rápido, porque os amigos sabem aquilo que você não sabe. E quando você tem amigos, você também ajuda os amigos, ensinando aquilo que você sabe. Todos nas relações de amizade são beneficiados. E o versículo 31. Então, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que se isolam. Elas falam assim, elas só olham o interesse delas quando elas vão num lugar. Elas pensam, o que tem que me interessa? Senão eu não vou. E elas estão sempre avaliando o relacionamento com os outros só no ponto de vista daquilo que ela pode ganhar. Então, viver dessa forma não é sábio. Porque as pessoas vão perceber que você só pensa em você mesmo, na sua visão egoísta. Isso afasta as pessoas e tem um momento em que você precisa da ajuda. Mas quem aumenta o número de amigos é sábio. 31. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Então esse versículo 31 fecha a ideia da justiça de Deus. Os bons, eles vão ser recompensados na terra. E os pecadores e os maus certamente vão receber o seu castigo. Essa é a leitura de Provérbios 11, fazendo um resumo. Os pontos principais falam a respeito da justiça, que inclui a honestidade, ser uma pessoa correta, porque você vai se livrar do mal. E essa justiça, ela também inclui aqui em Provérbios 11 a questão de ser humilde, de não ser arrogante, orgulhoso, de ser uma pessoa que foge das fofocas. Se pensarmos bem, é injusto sermos pessoas que ficam fofocando, falando mal a respeito do outro, destruindo a reputação dos outros pelas suas costas. Que as palavras sejam verdadeiras. E a generosidade. Então,
ser generoso, ter amigos, traz uma vida melhor, uma vida mais próxima da felicidade. Agora faço um convite para que você faça essa oração de confissão. Nessa oração de confissão, se você ainda não entregou a sua vida para Deus, você tem a chance de entregar a sua vida agora. Talvez você já ouviu a respeito de Deus, de Jesus. Talvez você seja filho ou filha de pais que são cristãos, ou de repente você é pai ou mãe de algum filho que é cristão. Ou de repente você conhece pessoas que são cristãs e você tem ali uma simpatia, mas ainda não entregou a sua vida para Deus. É tempo de você confessar a Jesus. É tempo de você aceitá-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Seu Salvador significa que ele vai salvar você dos seus pecados. E todos os que fazem essa oração pedem para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda a nós a seguirmos a Ele. Talvez você está preso em algum vício. Talvez você mente demais ou de repente você sabe que faz alguma coisa errada e você pensa, eu não tenho jeito. Mas não é sobre você. É sobre você entregar a sua vida a Deus e Ele vai dar a você o Espírito Santo e o Espírito Santo vai ajudar você a encontrar esse caminho. Se você tem essa disposição de aceitá-lo, Ele também tem a alegria de ajudar você a segui-lo. E quando você partir dessa terra, você vai herdar o reino dos céus, o reino, a vida eterna. Agora, se você partir hoje, longe de Deus, para onde vai a sua alma? Então, agora é hora de você aceitar a Jesus. Faça essa oração de confissão comigo. Vamos fazer essa oração ali, a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Então aqui na primeira frase você reconhece que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele reina sobre os céus e sobre a terra. E você aceita Ele como seu único Senhor, porque agora Ele é o Senhor da sua vida. E como seu único Salvador, porque foi Ele que morreu e entregou a vida para nos salvar. Salvar do quê? A frase 2 fala, dos nossos pecados. É Ele que nos salva dos pecados porque Ele morreu por nós. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, porque é o Espírito Santo que ajuda a nós a seguirmos a Ele. Lá em João, no capítulo 16, está escrito que Jesus, quando falou com os discípulos, ele informou, eu vou partir e vou enviar o Espírito Santo que vai ser o auxiliador de vocês. Ele vai ajudá-los a me seguir. Então peça agora, todos os dias, Espírito Santo me ajuda a vencer esse vício. Me ajuda a vencer esse mal. E o Espírito Santo vai ajudar você. E a última frase, a 3, escreve meu nome no livro da vida, porque em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final, onde todos comparecerão perante o tribunal de Deus, e aqueles que tiverem recebido Jesus vão ter o nome escrito no livro da vida e entrarão diretamente nos céus, porque estão justificados pela pessoa de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, significa que nós oramos exclusivamente para Jesus, porque foi Ele que veio e morreu por todos nós e nos deu salvação. Se você tem na sua casa alguma imagem, algum amuleto, alguma coisa em que você se apega, coloque num pacote, coloque fora da sua casa, porque agora você tem o próprio Deus morando na sua vida. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens de escultura são obras das mãos humanas. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem,
tem mãos que não pegam, tem pés que não andam, e todos os que os adoram serão como eles. Por isso nós adoramos exclusivamente a Jesus, porque ele está vivo à direita de Deus, recebendo todas as orações e nos ajudando, nos intercedendo por nós. Vamos fazer a oração final. Agradecemos a Deus pela leitura de Provérbios 11. Pedimos que o Senhor venha nos mostrar onde não estamos sendo honestos. Porque muitas vezes existem coisas no nosso dia a dia que nós não nos damos conta de que estamos nos enganando, de que estamos sendo falsos, mentirosos, enganadores. Às vezes é aquela preguiça de acordar para buscar ao Senhor pela madrugada. Nós dizemos: é muito difícil, Deus, quando na realidade podemos marcar o despertador e tirar alguns tempos de propósito, de oração pela madrugada para nos aproximar do Senhor. Às vezes é aquela palavra que nós podemos dar para um vizinho, para um colega de trabalho, para um colega de faculdade que não sai da nossa boca. E nós, porque nós temos medo, quando na verdade o Senhor já nos capacitou para falar da sua palavra. Às vezes, nós somos mentirosos, falsos, porque dizemos assim: eu não nasci para isso, eu não posso, acho que Deus não preparou isso para mim. Quando na verdade a tua palavra nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essas palavras mentirosas, desonestas, enganadoras, nos carregam para a fraqueza, para a impotência, para a incapacidade, quando o Senhor quer que o seu povo se fortaleça e vá muito mais longe, porque é no Senhor que nós estamos com a força. Então, muitas vezes a nossa desonestidade não é tão clara assim. Não é sobre não é ficar com o troco que recebeu a mais, ou sobre fazer as coisas certas no trabalho, mas às vezes é sobre o que nós falamos, que nós estamos sendo mentirosos, que nós estamos sendo enganadores, que nós estamos sendo omissos em relação a dizer uma palavra para alguém que está ao nosso redor. Então eu peço que o Senhor venha colocar em nós, carregar em nós a honestidade, para que possamos cumprir o teu propósito e andar na força do Senhor, sabendo que o nosso Deus é grande, forte, poderoso, verdadeiro, justo, fiel e que está sempre, que ama os que o amam e que os que buscam ao Senhor certamente encontrarão. Peço que o Senhor agora fortaleça esse teu filho e essa tua filha em relação ao conhecimento da sua palavra, porque esses estão aqui meditando em provérbios, estão buscando primeiramente ao Senhor. Estão querendo saber a respeito do teu temor, da sua vontade, do seu querer para seguirem ao Senhor. Então, honra, meu Deus e meu Pai, cada pessoa que está nesse projeto, nesse processo de buscar o seu crescimento e conhecimento do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a todos hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, amém.